Pessoal, vamos lá. Tendo apresentado para vocês de uma maneira bem panorâmica a narrativa e o conteúdo dos livros narrados, os 5 primeiros livros, eu gostaria de chamar a sua atenção para a teologia que nós vamos encontrar e, obviamente, a teologia que nós vamos encontrar aqui, ela não é exaustiva, da mesma maneira que nós fizemos um panorama e nós fizemos de um modo sintético, nós faremos o mesmo com a teologia. Eu vou apresentar apenas 3 elementos da teologia do Pentateuco, porque se a gente for entrar, são muitas informações, o conteúdo é muito vasto. Então, como nós fizemos no primeiro encontro, como nós fizemos na primeira parte, nós vamos fazer isso de uma maneira sintética, nós vamos agrupar informações, tá bom? O autor M.J. Selman diz o seguinte, que a característica mais marcante do Pentateuco é o seu caráter teológico. Tem muita coisa sendo escrita no Pentateuco. Tem história, tem lei, tem um monte. Tem relações que nós vamos conversar sobre o mundo antigo. Mas existe uma construção teológica, já mencionei para vocês, é a estrutura da cosmovisão, é a estrutura da teologia desenvolvida e nós encontramos no começo todas essas coisas. Quais são os 3 pontos que eu gostaria de apresentar para vocês no encontro de hoje? 3 pontos que eu já mencionei algumas vezes para vocês. Nós vamos observar a supremacia de Yahweh como Deus elevado acima de todos os outros deuses. Nós vamos observar a seriedade do pecado e a surpreendente graça de Deus. 3 S's para você não esquecer. Supremacia, seriedade e surpreendente graça. Quando nós lemos o Pentateuco, nós vamos descobrir muitas coisas sobre quem Deus é. Existe uma revelação de Deus sendo feita ali. Nós vamos descobri-lo como Redentor, como Resgatador. Nós vamos ouvir várias histórias, mas um ponto é extremamente importante. Yahweh é Deus soberano sobre todos os outros deuses. Yahweh, ele é supremamente exaltado sobre tudo e sobre todos. E essa é uma mensagem muito importante. Especialmente quando nós colocamos essa revelação sendo dada para um povo que estava há 400 anos no Egito. Um povo que tinha passado pela opressão da escravidão por 400 anos e que saía do Egito sem saber quem era o nome do Deus que tinha criado todas as coisas e que tinha chamado os seus antepassados para viverem com ele. Eles já tinham perdido a noção de quem ele era. Imagine 400 anos no deserto, sem Torá, sem Pentateuco, sem nenhum escrito. Tudo o que eles tinham eram as tradições transmitidas historicamente. Eram um povo que tinha sua identidade nacional basicamente marcada pela opressão. Eles precisavam se lembrar quem Deus era. E a supremacia de Yahweh, ela é apresentada desde o início. O primeiro versículo que abre Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos a tendência de olhar para esse texto e colocá-lo e olhar para esse texto como se ele estivesse refletindo os nossos dilemas, as nossas brigas. Nós colocamos esse versículo no contexto dos nossos conflitos. Nós vamos dizer, aqui está a definição de como o universo aconteceu, e o modo como o universo aconteceu não foi daquele modo científico A, B, C ou D, não foi aquele modelo. Porque as escrituras foram escritas e elas estão... E eu tenho a impressão que nós perdemos de vista que a teologia apresentada no Pentateuco, ela não foi criada como apologética para um mundo pós-científico do século XXI. Ela foi escrita como polêmica para um povo em um mundo pré-científico do Oriente Médio Antigo. E como tal, ele descreve eventos, ele descreve modelos, ele descreve princípios e valores que descrevem aquele mundo e que refletem aquele mundo, e não necessariamente os nossos dilemas atuais. Por exemplo, quando nós pensamos em criacionismo, eu conheço pelo menos 6 diferentes versões criacionistas. E cada um diz que a sua própria versão é a única correta. Algumas dessas versões têm tolerâncias umas com as outras, dizendo, eu acredito nesse modelo, mas eu entendo aquele outro. Outras dirão o seguinte, esse é o único modo que a vida faz sentido.
Por exemplo, o criacionismo científico, também conhecido como criacionismo da Terra Jovem, vai dizer que o mundo foi criado em 6 dias literais. E eles vão descrever como esses 6 dias literais, eles comandam toda a estrutura e todo o conhecimento humano, e de um modo muito interessante e de um modo muito conservador, eles vão fazer essa defesa teológica da criação para demonstrar que a ciência está equivocada, mas eles vão demonstrar exemplos de tradição, exemplos da arqueologia e da ciência que comprovam suas afirmações. Em outras palavras, na tentativa de demonstrar que a metanarrativa do evolucionismo está equivocado, eles vão contar a sua teologia usando exemplos da ciência que são incompatíveis com a descrição da teoria, e eles vão criar aquilo que nós chamamos de criacionismo científico. Adalto Lourenço é um excelente nome nesse campo. Ele escreve sobre isso, ele fala sobre isso, e é alguém que vale a pena conhecer. Mas ele não é o único modelo. Existe um outro criacionismo chamado criacionismo histórico, que entende que a literatura do Gênesis, capítulo 1, ele é uma linguagem de estruturação de um templo que reflete a cosmogonia, ou seja, o início do cosmos, tal como entendido no Oriente Médio Antigo, e que Gênesis, capítulo 2, é a descrição da criação da Terra Prometida. Um evento dentro de um outro evento. Esse criacionismo, ao invés de pegar uma leitura literal dos 6 dias, ele estabelece que existe uma literalidade ali. O capítulo é lido de uma maneira literária, considerando o seu ambiente. E um excelente representante dessa teoria seria John Saylhammer. Ele vai escrever um livro sobre Gênesis, no qual ele vai descrever sua visão. A diferença entre um e outro é que o primeiro lê de modo literal, o segundo lê de modo literário. O primeiro critica a ciência, mas usa eventos do registro científico para demonstrar a validade das suas premissas, enquanto esse outro é desinteressado no conflito com a ciência. Existe uma segunda versão desse criacionismo histórico que vai transformar, talvez você já tenha ouvido isso, que é aquele criacionismo que fala de dias como eras geológicas, que também é chamado de criacionismo das eras geológicas mesmo. Eles vão transformar, eles vão fazer comparações da evidência e do registro geológico e demonstrar que a história de Gênesis é compatível com esse registro. E o que eles vão fazer? Eles vão demonstrar que não existe um conflito propriamente dito entre revelação e ciência, que na verdade eles contam histórias de modo paralelo. Mas eles demonstram isso de uma maneira muito interessante. Um representante dessa visão é Glenson Archer, que também é um grande hebraísta, por sinal. Existe um terceiro chamado teoria do intervalo, que tem praticamente pouco a ver com o assunto, mas eles acreditam que entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2 existe uma teoria de um intervalo. Existe uma terra que é criada, existe um problema e nós temos no versículo 2 uma terra sem forma e vazia. Então, existe uma criação, existe uma queda, uma ruptura, e nós vemos a partir do versículo 2 uma renovação dessa criação. E o que acontece nesse intervalo? Os dinossauros, a queda dos anjos e assim vai. Então existe um intervalo entre Gênesis 1 e 2, e nesse intervalo cabe o quê? Cabe o que você quiser, cabe uma prateleira, cabe o seu amor. Você coloca nela o que você quiser, tá bom? Existe um outro também criacionismo chamado criacionismo progressivo, que é também conhecido como criacionismo da Terra Antiga. Eles também vão ter uma abordagem mais literária e eles também vão usar a ciência como critério de afirmação de suas premissas. Então eles vão dizer, olha, o registro da cosmologia contemporânea é compatível com as descrições se o texto for lido dessa forma, se você ler esse texto, se a palavra dia não significar de verdade dia, se significar uma outra coisa, e você vai perceber que existe uma confluência entre aquilo que existe no relato bíblico e aquilo que existe no relato científico. O pressuposto dessa teoria é basicamente aquele que diz o seguinte: o Deus da revelação é o Deus da revelação específica, é o Deus da revelação especial, ele não conta duas histórias. Então, se propriamente entendida a Bíblia e a ciência, elas contam a mesma história do mesmo Deus. Faz todo o sentido. Mas você precisa ser muito inteligente e cientista para conseguir achar todos esses elementos. Hugh Ross é um defensor dessa premissa e ele tem
um ministério chamado Reasons to Believe, Razão para Crer, e nesse ministério eles agrupam cientistas que estudam nas suas áreas e produzem material para a comunidade teológica cristã, demonstrando que da perspectiva da ciência aquele relato faz todo sentido. Eles não são evolucionistas, eles são contrários à evolução, mas eles acreditam, por exemplo, em outras teorias, em outros movimentos. Mas, mais uma vez, esse modo de olhar para o Antigo Testamento, para olhar para a criação, é muito parecido com o primeiro da Terra Jovem, que procura na ciência critérios para demonstrar a validade das suas premissas. No intervalo, o Dario estava conversando comigo que a grande dificuldade que ele tem com isso é que quando você estabelece a ciência como critério para a definição de uma verdade, assim que a teoria muda ou assim que o seu experimento ele é falsificado, você perde o fundamento da tua fé. Porque você atribuiu o critério da tua crença a alguma coisa que está fora ela. E porque está fora dela, quando você perde, você não sustenta a sua fé. Existe uma necessidade de diálogo entre aquilo que nós encontramos na teologia e na ciência? Com certeza. Existe a necessidade de atrito? De jeito nenhum. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos fundir as teorias? Nós vamos confluir as teorias? Nós vamos colocá-las em termos paralelos? Vamos dizer que elas são como trilhos de trens que são paralelos e se encontram no infinito? Como é que nós vamos resolver esse dilema? Nós só temos esse dilema porque nós tiramos Gênesis do lugar de onde ele deveria estar. Se nós estivéssemos lendo Gênesis como Gênesis foi escrito, talvez nós não precisássemos ter essa conversa. Além desses exemplos que eu dei para vocês, existe o evolucionismo teísta. Pessoas que no processo de encontrar a relação entre a ciência e a fé entendem que a evolução é a descrição mecânica daquilo que acontece de maneira teológica e literária na criação. Guilherme de Carvalho recentemente declarou isso no seu Facebook, falando que ele é um evolucionista teísta. Um antigo Francis Collins, responsável pela identificação, o projeto do genoma, ele também se descreve assim, algumas outras pessoas que eu conheço. Tem, por fim, o design inteligente, defendido basicamente por Michael Behe, mas no Brasil conhecido na voz do Marcos Eberlin, que é um grande nome na área da química. E são assim, em todos esses, com exceção da teoria do intervalo, todos eles têm alguma proposta que deve ser realizada entre a ciência e a teologia. Todos eles estão preocupados em entender como é que esses registros funcionam. E eu estou aqui para frustrar todos vocês porque eu não tenho a resposta a essa pergunta. O que eu tenho é um problema com todo mundo que tenta forçar essas estruturas para um caber dentro do outro. Porque se nós lemos o livro de Gênesis na história, ou de acordo com a história que nós acabamos de ouvir, nós vamos perceber que essa disputa que nós estamos atribuindo ao texto não cabia nos dias de Moisés. Se Moisés é o autor, se os leitores originais eram um povo saindo do Egito, que vive em um mundo pré-científico, se eles eram os leitores originais para quem a revelação de Deus foi dada, eles tinham que ter condição de entender nos termos deles. Eles não precisariam que, sei lá, quantos séculos depois a gente aparecesse e resolvesse esse dilema para eles usando as evidências da ciência. Deus se fez comunicar e se fez conhecido de maneira clara e inteligível lá, como ele se faz aqui. Essa é a minha premissa. Eu entendo o Senhor falar comigo na minha língua. O Senhor fala comigo. E eu tenho certeza que quando nós interagimos com a revelação de Deus, nós os entendemos de acordo com aquilo que Ele fala conosco. Mas, por um outro lado, quando nós olhamos para o registro das Escrituras, nós vemos um Deus que se revela, que se faz conhecido na língua das pessoas, na cultura das pessoas, de acordo com o momento em que eles estão, com a linguagem que eles têm, para que aquele povo possa entender. E hoje o nosso desafio é voltar lá atrás e entender o que estava escrito lá. E tirar de lá aquilo que nós vamos construir. E não tentar trazer esse livro para cá e construir as nossas pirâmides teológicas. Eu acho que o movimento é o contrário. Nós temos que ir até lá. Nós temos que cruzar esse horizonte até lá. Eu acredito que a revelação de Deus foi dada de um modo inteligível.
para as pessoas a quem ela foi dada. E eu vou ilustrar isso para vocês. Se você voltar para a literatura do Oriente Médio Antigo, você vai encontrar uma literatura chamada Enuma Elish, que é do período acádico. Esse é um antigo registro de como o mundo veio a existir, e eu vou ler para vocês. Escutem comigo. Quando no alto nenhum nome havia sido dado no céu, nem abaixo do mundo o subterrâneo era chamado pelo nome. Apsu, o primeiro, aquele que os gerou, e Timate, aquele que gerou todos eles, tinha misturado nas suas águas conjuntamente, mas não haviam formados os pastos nem descobertos os canaviais. Quando nenhum Deus havia sido criado, nenhum deles chamado pelo seu nome, nenhum destino havia sido operado, então os deuses foram formados, Lamu e Lahamu, emergiram com seus nomes pronunciados. O que nós vemos nesse registro de como o mundo antigo via o surgimento do universo? Algumas palavrinhas chamam a atenção. Observe quantas vezes existe referência dada a um nome, os seus nomes, o ser pronunciado. Existia uma relação muito forte entre existir e ter um nome. E se você não tem um nome, no caso da origem, não existiam coisas. Não tinha um nome no céu e não tinha um nome no mundo subterrâneo. Mas existe um primeiro, um originador de todas as coisas. E esse é o Deus que dá o início a um processo de criação. Mas observe, no mundo antigo a matéria era eterna. Existiam águas que eram misturadas. Cadê? Aqui. Existiam águas. Geralmente, na cosmovisão do mundo antigo, a água sempre estava lá. Ou um monte sempre esteve lá. Eles não perguntam de onde veio a água. O que eles sabem é o seguinte, que quando os nomes dos deuses foram pronunciados, eles emergem da água, eles saem da água. A vida sai da água. E ali, quando os nomes são pronunciados, as entidades responsáveis por esferas das existências começam a criar cada um dos departamentos que estão debaixo do seu controle. E, via de regra, isso acontece em um ambiente de conflito. Existe um atrito entre os deuses, onde cada um está sentindo o seu espaço, onde está o teu próprio território. Cada deus tinha o seu espaço, o seu território e a sua criação. E eles eram responsáveis por fazer o seu lugar. E nessa luta cósmica que existia, que então as coisas eram criadas e cada uma dessas entidades elas eram descritas como responsáveis. Não era incomum, por exemplo, que estrelas, o Sol, a Lua, fossem descritos como entidades. Não somente algo físico que eles poderiam ver, mas aquilo representava uma entidade que estava por trás dela. No universo cósmico, a manifestação das divindades era comum para eles. O mundo antigo não existia dentro de um mundo fechado, hermeticamente fechado, no qual os eventos que acontecem aqui estão alheios às divindades. Não. É um ambiente completamente aberto. E a participação e a presença dos deuses era comum no mundo. De tal forma que o vento recebia nome de divindade. O mar tinha o seu próprio poder. O mar tinha os seus próprios monstros e as suas próprias divindades. O cosmo, da mesma forma. E nesse ambiente você começa a perceber que o mundo antigo pensava de uma maneira completamente diferente do que nós. Eles não pensam na origem das coisas como origem ontológica, do tipo não era e vem a ser. Eles pensam no tipo funcional. Não fazia nada e agora faz. Agora tem função. Não é ontologia, é funcionalidade. E quando nós lemos Gênesis nesse contexto, nós começamos a perceber que existe uma intenção autoral de demonstrar o que está acontecendo ali. Mas vamos olhar por um outro texto, um texto egípcio. Esse é um texto egípcio da região de Heliópolis. Diz o seguinte, quando Atum, que é o deus responsável, os deuses egípcios, eles eram conflados, amalgamados em diferentes agrupamentos de divindades. No caso de Heliópolis, era um conjunto de 9 deuses conhecidos como Enade. Essa Enade, ela era o nome que se dava à trindade de 9 que eles tinham. Enade, 9, fez sentido, né? E esse era o nome que eles tinham para os deuses. E o principal deus desse conjunto amalgamado de divindades era Atum.
E Atum, como é que Atum cria todas as coisas? Olha só que interessante. Atum desenvolveu o seu crescimento fálico em Heliópolis. Ele colocou o seu pênis em sua posse de modo que ele pudesse fazer orgasmo com ele, e os seus irmãos nasceram Shu e Tefnu. Os egípcios acreditavam que o mundo tinha sido criado por uma entidade que tinha feito sexo consigo mesmo. E dele ele tinha gerado os outros deuses que geraram as outras coisas. E cada uma dessas divindades agora, e por território, cada um tinha sua divindade, cada um tinha sua explicação, e os deuses tinham ambientes onde eles estavam, onde eles manifestavam o seu próprio poder. Uma coisa que, embora nós estamos usando somente 2 exemplos, mas uma coisa que parece comum nesses 2 exemplos é, primeiro, existe um conflito cósmico acontecendo na criação, sempre tem algum tipo de batalha. Número 2, sempre existem outros deuses envolvidos no processo. O processo ele é um processo de criação e de geração, na verdade. Tanto é que o nome que se dá para isso é cosmogonia, de como o cosmos é gerado, como ele vem a existir. E nesse contexto, nós percebemos que o antigo Oriente Médio Antigo olhava para o cosmos e ele atribuía aos poderes desconhecidos nomes de divindades que coordenavam esses movimentos. Então, elementos climáticos, eles recebiam um nome, uma força que estava por trás deles e era personificada em uma divindade. Mas aí você lê Gênesis 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Deus cria todas as coisas. Não tem combate. Ele fala e as coisas são feitas. Não tem atrito. Deus não está precisando se esparramar com ninguém para definir o seu território. Ele cria todas as coisas. Do nada. Do nada. Diferente de todas as outras culturas que esperavam algum tipo de lago primordial, de oceano ou montanha. Quando nós colocamos Gênesis 1 no seu devido lugar, nós percebemos que ele não foi escrito para ser apologética do século XXI, ele foi feito para ser polêmica para os dias de Moisés. É um texto que corrige expectativas erradas sobre como o mundo veio a existir e sobre quem é o Deus que é supremo sobre todos os outros. O Deus que é supremo sobre todos os outros. Explicando o mundo antigo, John Walton diz o seguinte: nós não devemos entender, entretanto, que o nascimento dos deuses se relaciona com a sua existência física. O nascimento se relaciona com as suas funções, porque o nascimento deles é conectado com a origem de fenômenos naturais. É funcionalidade, não é ontologia. É um outro mundo. Eles têm outras perguntas. Mas esse é um texto que não foi escrito para apologética dos nossos dias. Ele é uma polêmica. Olha só o que nós lemos. Essa é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra. O Senhor Deus. Os astros são criados com a sua fala. Ele cria a luz no primeiro dia, mas ele cria os luminares no 4º dia. Ele cria o evento e ele cria o conteúdo. Ele põe ordem no mundo, ele estabelece os limites do dia, ele estabelece os limites da noite, ele estabelece os limites da terra, ele estabelece os limites das águas. Imagina o que um hebreu dos dias de Moisés entende quando ele ouve Moisés dizendo: olha, existe um Deus acima de todos os outros. Ele é quem estabeleceu o dia. Ele é quem estabeleceu o lugar dos luminares. Ele é quem estabeleceu o lugar das águas. Ele é quem estabeleceu o lugar da terra. Quando cada um desses ambientes era entendido pelo mundo antigo para diferentes divindades, controladas por diferentes divindades. É como se Moisés estivesse dizendo: esses deuses que vocês conhecem aí, eles não são páreos para Yahvé. Yahvé, ele vem e ele diz: esse aqui é o limite. Esse aqui é o teu... Você vem até aqui. Ele fala, acontece, ponto. Não tem geração, não tem outros deuses, não tem conflito. Esses são os limites para cada uma dessas funções climáticas. E Yahvé é soberano sobre todos eles.
Os egípcios podem ter um Deus para o sol, mas o nosso Deus está acima do Deus egípcio do sol, porque Ele disse qual é o lugar do sol no cosmos. Foi Ele quem definiu. Marcelo, uma pergunta. A gente parte do pressuposto, então, de que Moisés já conhecia essas definições no mundo antigo, de que ele escreve de uma maneira já colocando essa supremacia de Yahvé. É isso? É. O mundo antigo, tal como a gente consegue ter acesso baseado nos registros que a gente tem, ele sugere esse ambiente para nós. E tendo sido criado lá, não é que ele já sabia. Sendo parte daquele ambiente, aquilo era o que ele conhecia. A gente descobre isso à medida que estuda o passado. Mas alguém algum dia vai descobrir quais são os nossos problemas olhando para nós. Mas para nós isso aqui é como oxigênio, a gente respira essas convicções, a gente respira essas afirmações sobre a origem do universo. Nos dias de hoje nós temos um embate sobre como o universo veio a ser. Nós temos a matéria não pode ser infinita. Não dá mais para a gente dizer. Essa já não é mais uma linguagem que a gente fala, a matéria sempre existiu. Ela tem que ter surgido em algum momento. Então esse é um outro debate, é uma outra perspectiva que nós temos. Nós estamos falando de ontologia. Nós temos outros debates. Nós precisamos de teologia que seja suficiente para nos permitir o diálogo com essas pessoas. Mas nós temos que lembrar que quando nós convidamos Moisés para participar desse debate, nós temos que lembrar que ele está falando para uma outra geração. Faz sentido? A descrição de Gênesis 1, ela é radicalmente contracultural. A insistência de que esse Deus é capaz de criar tudo, de falar e criar tudo, e estabelecer limite mesmo para aquelas coisas como sol, luas e estrelas, que eram adoradas como deuses em outras culturas antigas do Oriente Médio antigos, elas apontam para a soberania e a supremacia de Deus. Existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre aquelas divindades que causam medo e terror no mundo antigo. Israel era distinto desse modo. Nós vemos que o reino soberano de Yahvé se inicia no princípio. Eu gosto muito dessa frase. A supremacia de Yahvé lá aparece nas primeiras palavrinhas. As primeiras palavrinhas descrevem a superioridade de Yahvé diante de todas as outras divindades. Ele é acima de todas as outras, ele é exaltado acima de todas as outras. Ele é o Criador, sozinho, de todas as coisas. Mas nós vamos ver isso acontecendo em vários outros lugares. Por exemplo, no Êxodo nós vamos ver uma revelação de quem ele é. Eu mencionei para vocês brevemente que a geração que está saindo do Egito estava 400 anos presa lá. Por 400 anos, sem um livro para ler, sem uma Bíblia nas mãos. Eles não sabiam mais quem era o Deus resgatador. Eles não lembravam. Aliás, Moisés parece não lembrar. Ele diz o seguinte: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou até vocês, e eles perguntaram, qual é o nome dele? O que é que eu vou falar? Eles tinham uma preocupação com o nome da divindade. E esse é o momento em que Deus se dá a conhecer com o seu nome para Moisés. Ele diz, eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. Eu sou. E ele descreve quem ele é. Ele descreve sua autoexistência. E ao descrever sua autoexistência, ele quer dizer o seguinte, eu não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Nós diríamos isso nos nossos termos. Esse é o Criador não criado de todas as coisas. Nos dias de Moisés, eles leram isso como esse é aquele que é, nada antes, nada depois. Se existe alguém que é eterno, Rolam, esse é o Deus de Israel. Andrew Hill diz o seguinte, o nome é normalmente traduzido como eu sou e denota o caráter e a natureza pessoal eterna e autossuficiente. Ele está acima de todos, ele é aquilo que ele é. E é esse Deus que precisa ser apresentado para a comunidade de Israel. Mas como é que eles vão entender? Como é que eles vão aceitar esse testemunho? Como é que eles podem simplesmente ouvir sobre um Deus que é acima de todos, que é acima de todos, que é superior a todos, se eles não veem evidências disso? Pois bem,
Uma das maiores evidências que nós lemos no livro de Êxodo é que todos os outros deuses do Egito foram esmagados à vergonha pelo confronto que se descreve entre Moisés e Faraó, quando Moisés bate na porta do Faraó e diz: deixa o meu povo sair, e ele fala: não, não, senhor, não, 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 senhor, ninguém vai sair daqui. Nesse conflito, nós vamos perceber que cada uma daquelas pragas enviadas para o Egito é uma praga direcionada a uma divindade do mundo antigo. E ele está dizendo: você vai deixar a gente sair ou não vai deixar a gente sair? Você não vai deixar a gente sair? Aqui estão as nossas pragas. Sangue no Nilo atingia Cnum, que era o guardião do Nilo, Rapi, que era o espírito do Nilo, e Osíris, que tinha a sua corrente sanguínea, ela fluía pelo Nilo. Existia algo na concepção que os egípcios tinham das divindades, de que ali naquele rio existia uma manifestação que era coordenada por diferentes divindades. Quando nós vemos o Sapto, Hecte, ele era o deus da ressurreição e ele tinha a forma de um sapo. As moscas e os mosquitos, nós temos uma série de teorias, eu não coloquei nenhuma delas para vocês, porque nós não temos confirmações exatas desses aqui. Mas existem algumas teorias, mas sobre o gado, sobre as feridas, sobre o granizo, sobre os gafanhotos, a escuridão e os primogênitos, todos eles atingem alguém, em particular os primogênitos que atingiam a própria figura do faraó, que tinha um status de divindade diante do seu povo. Os conflitos apresentados no Egito, eles descrevem um Deus que é superior, supremo a todos eles. Existe uma batalha entre divindades no Egito. E a saída do povo do Egito é a descrição final de que esse é o Deus soberano de todas as coisas. Esse que é o Deus que está acima de todas as coisas, que cria todas as coisas, que chama o povo à existência e que liberta o povo do Egito. É esse o Deus que vai proteger o povo na sua caminhada. Quando nós olhamos para esse registro no seu lugar, nós percebemos que Deus está contando a sua história, a história de quem Ele é. E quando Ele conta a história de quem Ele é, Ele demonstra sua supremacia e o seu poder. Eu vou citar somente, se você quiser as apresentações, eu posso passar para vocês, mas eu vou pular alguns slides aqui só para reforçar o conceito da seriedade do pecado. Quando nós olhamos para o Pentateuco, nós não vemos só a supremacia e a grandeza de Deus, nós vemos o buraco da humanidade, nós vemos quão profundo é o estado atual da humanidade. Na criação nós vemos tudo criado como bom, nós vemos tudo criado como justo, mas na queda nós vemos a desestrutura de todas essas coisas. E da perspectiva do Pentateuco, o pecado não é somente algo errado, ela é uma ofensa dirigida a Deus, é um errar o alvo diante daquilo que Ele estabeleceu, é um ultrapassar limites, mas existe um elementozinho que faz toda a diferença na teologia do Pentateuco e que se desenvolve por todas as Escrituras, é que o pecado é uma disfunção interior. Existe uma distorção dentro do ser humano, que demonstra que essa ofensa, esse erro, esse ultrapassar limites é inerente ao seu estado como ele está. E John Goldingen faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: o Primeiro Testamento não tem um conceito de mal como uma realidade autoexistente, ou seja, o mal não existe por si mesmo. Diferente de outras ideias de que o bem e o mal sempre coexistem de alguma forma. No Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, isso não existe. Na verdade, ele diz, a sequência narrativa do Primeiro Testamento sugere que nós só podemos entender aquilo que é mal em comparação com aquilo que é bom. Ele diz, o bom é pré-existente em relação ao mal. Em Gênesis 1, só tem aquilo que é bom, mas não existe aquilo que é mal. O mal não tem existência ou definição nele mesmo. O que ele quer dizer, em outras palavras, é que aquilo que nós vemos na estrutura narrativa do Antigo Testamento é que a seriedade do pecado, o mal, o ruim, a depravação, elas não têm origem na divindade. As divindades não são responsáveis pela fusão do mal, pela manifestação do mal, pela expersão do mal. Como nós vemos nos relatos míticos, onde as guerras entre os deuses geram ciúmes e conflitos, traições, mentiras. Isso não acontece em Gênesis 1. Em Gênesis 1 nós vemos aquilo que é bom. E porque Deus é bom
cria coisas boas, a rebelião contra ele é uma coisa profundamente má. É uma traição profundamente grande. E é aí que iniciam as famosas rupturas de integridade. Esse mal interior que existe dentro do ser humano, que se desenvolve por toda a história. E quando nós olhamos para o testemunho do Antigo Testamento, nós vemos exatamente isso. Esse Deus que cria tudo bom, ele lida no seu relacionamento com criaturas que agora, conhecedoras do bem e do mal, têm o seu coração continuamente ruim. E nós vamos observar que na questão do dilúvio, nós não vamos ver Deus funcionando como alguém caprichoso, como acontece nos mitos de dilúvio que nós encontramos em outras culturas, em que os deuses estão incomodados com o barulho dos seres humanos. Ou que por um momento de traição, os deuses no seu ambiente de guerra usam os seres humanos para o seu próprio fim. O dilúvio, de acordo com a perspectiva da narrativa do Antigo Testamento, acontece porque o ser humano é ruim, é mau. Nos mitos, os deuses não têm qualquer intenção de salvar ninguém. O salvamento, a sobrevivência da humanidade é um acaso na narrativa, mas não em Gênesis. Em Gênesis, é um ato deliberado de Deus, de diante da gravidade do pecado, manifestar a sua graça e salvar os seres humanos ainda assim. Existe um compromisso pactual de Deus de restaurar a humanidade. Ele é justo em manifestar as suas punições, mas sempre existe um processo de restauração. Aquilo que ele iniciou na criação, ele vai concluir na consumação. Mas nesse desenvolvimento do seu relacionamento com a humanidade, ele deixa claro quem ele é como Senhor. Ele delimita os limites do universo e da moralidade. E porque ele dita a verdadeira moralidade, a verdadeira ética, os seres humanos que ultrapassam os seus limites e em função das suas próprias disfunções, eles são punidos por Deus. Eles são punidos por Deus, mas eles são também restaurados por um Deus que é amoroso. O Pentateuco, em outras palavras, nos oferece uma estrutura teológica que nos lembra que o nosso Deus está acima de todas as coisas, mas ele é completamente interessado em manifestar a sua justiça e o seu amor, não um sem o outro. Ele não é o Deus da punição, ele não é o Deus do amor, ele é o Deus que no seu projeto restaurador, ele vai punir com justiça e ele vai restaurar com amor. E nós vemos isso na sua supremacia, na sua soberania, conduzindo a história, levando o seu povo, dirigindo o seu povo, cuidando do seu povo, para que o seu povo pudesse conhecer finalmente então a sua graça. Existe uma surpreendente graça em Yahvé que é desconhecida no mundo antigo. Um modo generosamente gracioso com que Yahvé se relaciona com o seu povo no Antigo Testamento é absurdamente distinto do mundo antigo. Os deuses do mundo antigo são caprichosos, eles são vingativos. Yahvé é justo. Onde existe a necessidade de punição, existe punição. E ele não pune de maneira leviana. Quando ele precisa abrir um buraco no chão e jogar a gente dentro, em função de desobediência, ele faz. Ele não tem problema com as sensibilidades do mundo contemporâneo que não gostam de ouvir sobre um Deus irado e punidor. Yahvé é assim. Nosso Deus é assim. Ele pune mesmo. Mas ele faz isso de maneira justa. Ele faz isso de acordo com os termos da sua aliança. Ele estabelece um pacto com o seu povo. E baseado no pacto que ele estabelece com o seu povo, ele vai manifestar as suas bênçãos, ele vai manifestar as suas maldições. E o que nós vemos no relato do Antigo Testamento é que, embora exista um insistente movimento das criaturas em se rebelarem contra Deus, seja na criação, seja no dilúvio, seja na história dos patriarcas, seja na própria história de Moisés, seja no próprio povo,
que quando Deus se revela para Moisés e apresenta os 10 mandamentos, eles descem e fazem um bezerro de ouro. Seja quando eles resolvem não confiar na palavra de Deus e se rebelam contra Ele. Mesmo assim, Ele ainda mantém a sua palavra, Ele ainda mantém a sua fidelidade. O povo é infiel, Ele é fiel. O povo é injusto, Ele é justo. O povo falta com lealdade, Ele jamais falta com lealdade. E porque Ele disse que vai, do descendente da mulher, trazer alguém que vai pisar na cabeça da serpente, que Ele prometeu para Abraão que Ele vai fazer um povo, que Ele prometeu para Moisés que Ele vai vai levar o povo para uma terra prometida, Ele vai conduzir a história para que seus propósitos soberanos sejam cumpridos, para que a sua justiça seja manifesta, mas para que o seu amor seja finalmente revelado. O movimento é sempre em direção do processo de restauração que Ele tem. Ele começou um projeto histórico de redimir o seu povo, e Ele vai fazer. E o Pentateuco estabelece essa estrutura para nós. Eu tenho algumas outras citações que eu posso apresentar para vocês oportunamente. O material vai ser disponível, mas alguém tem alguma pergunta sobre isso? Tranquilos? A ideia que eu gostaria de colocar, separando a introdução dos livros e a história que eles contam com a teologia, é tentar demonstrar como esses dois projetos eles estão andando de modo paralelo. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre as histórias do Antigo Testamento. E nós vamos conversar sobre a teologia que nós aprendemos ali também. E nós vamos perceber que esse projeto, começado na criação, tem um alvo, tem um ponto, tem um lugar para onde eles estão todos apontando, e nós vamos descobrir onde é à medida que nós vamos estudando os textos. Um último aviso: se você quiser fazer a leitura desse livro, eu vou deixar indicado nas páginas da minha versão, pelo menos, seria da página 29 a 66, você teria a introdução ao Pentateuco desse livro. É bem legal. Você vai perceber que grandes partes da história são resumidas em pequenos parágrafos, e nós conseguimos ter uma pegada um pouco mais próxima, tanto da teologia como da história. Se você quiser, fica aqui a dica para vocês. Se a versão é diferente que você tem, se você tem uma versão não paginada no Kindle, são os capítulos que chamam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sem nenhum mistério. Tá bom? Vai ser um prazer para nós receber todos vocês aqui semana que vem para continuar essa história, aprendendo sobre a história e sobre a teologia das Escrituras, querendo buscar aqui uma visão apaixonada por ela. Combinado? Até lá, então.